De todos os casos de desaparecimentos humanos que foram levantados nas últimas 5 décadas, o sumiço de Jimmy Hoffa foi de longe o mais misterioso. O então presidente da Irmandade Internacional de Caminhoneiros, os Teamsters, foi dado como desaparecido na tarde de 30 de julho de 1975 por sua esposa. Após diversas investigações e buscas, Hoffa ou seus restos mortais não puderam ser encontrados, então foi declarado morto legalmente após 7 anos. Jimmy Hoffa era conhecido por sua força política. Os Teamsters tinham 2 milhões de filiados, o que fazia do americano um homem influente. Essa influência chamou a atenção da máfia, mais precisamente da família Bufalino, que estreitou relações com o líder. Para se ter uma ideia, Hoffa é descrito nos Estados Unidos como tão famoso quanto Elvis Presley nos anos 50 ou Beatles nos anos 60. O problema é que tudo isso começou a desabar quando Hoffa foi preso em 1967 por suborno, estelionato e diversas outras acusações. Sua prisão fez perder força, principalmente ao sair da presidência dos Teamsters. Quando saiu da cadeia em 1971, Jimmy Hoffa tentou voltar ao poder mesmo com sua popularidade em baixa. Isso foi visto pela máfia como afronta, que passou a considerá-lo um inimigo. Para muitos, esse é o motivo que levou à sua morte. O livro Ouvi Dizer Que Você Pinta Casas, onde o autor Charles Brandt traz à tona a confissão de Frank, The Irishman Sheeran, de que teria matado Jimmy Hoffa a pedido da máfia, mais precisamente de Russell Bufalino. O corpo teria sido cremado posteriormente. Esse livro foi adaptado pela Netflix no filme O Irlandês, onde os medalhões Al Pacino e Robert De Niro interpretam Jimmy Hoffa e Frank Sheeran, respectivamente. Já segundo Philip Moscato Jr., seu pai, o mafioso Philip Moscato, conhecido como Brother Moscato, foi quem ordenou a morte de Jimmy Hoffa. Seu corpo teria sido levado de Detroit para Jersey City, Nova Jersey. Philip disse que em 2014, 2 semanas antes de morrer de câncer aos 79 anos, Brother Moscato sentou ao lado de seu filho na cama do hospital e contou que o mafioso Sally Bugs Brigulho atirou em Hoffa e que seu corpo foi levado até Nova Jersey. Existem ainda outras teorias de que o corpo de Jimmy Hoffa estaria enterrado no estádio do New York Giants, em Nova Jersey, além de outras teorias como ter sido morto por alguns Teamsters, além de teorias conspiratórias de que ele teria sumido propositalmente. Até hoje nenhuma teoria foi confirmada. Jimmy Hoffa desapareceu no estacionamento de um restaurante chamado Machos Red Fox, no subúrbio de Detroit. A última vez que ele foi visto foi às 2h45 da tarde, quando foi identificado por um entregador local que estava dirigindo um carro da marca Mercury Mark Brogan, de 1975. Hoffa deveria encontrar 2 líderes da máfia, Anthony Provenzano e Anthony Giacalone. Mais tarde, quando interrogados, os homens negaram qualquer encontro marcado com ele. A última vez que Hoffa foi visto ou ouvido foi quando ligou para sua esposa por volta das 2h30, dizendo que estava irritado porque o homem com que ele havia marcado não havia aparecido. O Mercury Marks Brogan, que foi visto carregando Hoffa pela última vez, foi dirigido por seu amigo de longa data, Charles O'Brien. Enquanto ele se manteve em negativa de estar relacionado com o desaparecimento, a família de Hoffa fortemente acredita que ele teve um papel integral em seu sumiço. Algumas mechas de cabelo foram encontradas no carro em que Hoffa supostamente esteve sentado. Como testes de DNA não existiam na época, os policiais não sabiam dizer se aquilo pertencia ou não a Jimmy. O cabelo finalmente testou positivo para Jimmy Hoffa quando os testes de DNA foram feitos anos após seu desaparecimento. Existem muitas pistas que a polícia seguiu em relação ao paradeiro de Jimmy Hoffa. Enquanto os policiais investigaram cada uma delas, seu corpo nunca foi encontrado. Muito menos descobriram a causa de seu desaparecimento. Existe uma teoria de que o corpo de Hoffa foi misturado no concreto utilizado na construção do estádio do New York Giants, em East Rutherford, Nova Jersey. Outra teoria é a de que seu corpo foi enterrado no chão do estádio dos Giants. A polícia testou a veracidade disso ao utilizar radares penetrantes no chão, mas não conseguiram encontrar nenhum rastro de ser humano por ali. Outra teoria muito boa é de que Hoffa foi morto por Frank, o irlandês Sheeran, em uma casa em Detroit. Nesta investigação, diversos traços de sangue foram encontrados dentro da casa, mas não pertenciam ao grupo sanguíneo de Jimmy. Uma terceira teoria sugere que ele foi assassinado por Richard Kuklinski, um serial killer contratado pela máfia. Segundo a lenda, após matá-lo com uma faca, Kuklinski cremou o corpo de Hoffa, o colocou em um tambor e em sequência em um carro. O automóvel foi transportado ao Japão junto a outros diversos carros que foram negociados como novos. Em 2012, a polícia de Michigan pegou algumas tiragens
sondagens do chão de uma estrada em Detroit para achar vestígios de seu corpo. A polícia teve sucesso até descobrir que um homem viu um homem ser queimado sobre a terra na época em que Hoffa estava desaparecido. Em uma afirmação de Tony Zerilli, seu corpo foi queimado nos campos do condado de Oakland, que é um lugar muito próximo do restaurante no qual ele foi visto pela última vez. Kenneth Walton, chefe do FBI em Detroit, uma vez comentou que ele sabia exatamente o que havia acontecido com Hoffa e quem havia feito. Entretanto, nenhuma ação poderia ser iniciada contra o suspeito, até porque isso requeriria divulgar essas informações confidenciais. Algumas semanas antes de seu desaparecimento, milhões de dólares desapareceram do maior fundo de pensão que os Teamsters tinham. Se isso é uma coincidência, no mínimo é uma coincidência muito suspeita. Um número local de investigações federais tomou parte no excessivo processo de buscas e investigações para encontrar Jimmy Hoffa. Entretanto, nenhuma delas levou a lugar nenhum, em relação ao que aconteceu em 30 de julho de 1975. Hoffa foi declarado legalmente morto em 30 de julho de 1982, exatamente 7 anos após a data de seu sumiço. Muitos acreditam que ele foi morto no mesmo dia em que desapareceu. O único mistério que ainda atormenta sua família é o que aconteceu com seu corpo e o motivo que levou à sua morte.